Dia 28. Isso leva tempo. Eclesiastes 3:1. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Filipenses 1:6. Tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a tarefa em vocês, estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Não existe atalhos para chegar à maturidade. Leva-se anos para chegar à vida adulta, e é necessário toda uma estação para que o fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates normalmente são colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de ser vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que o torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocuparmos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lenny Adams certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas no Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecido à resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podia controlar. Depois que a cabeça da praia estava segura, então começavam ao longo do processo de libertação o restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob o controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, entre aspas, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo que ele bata a porta, a maioria é resistente e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: Eis que estou à porta e bato. No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece um cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que uma boa parte dela você ainda nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo! Uma vez que Cristo estabelece um cabeça de praia, então ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Discipulado, então, é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo, em Efésios 4:13. Tornar-se semelhante a Cristo é seu desejo final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão, transformar-se pelo discipulado. E Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Colossenses 3:10. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Preferimos um jeitinho, um atalho, uma solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas. Retire todas as nossas tentações e nos alivie do sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. E a Bíblia diz que nós somos transfigurados como o Messias
E a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra na nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios 3,18. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, em Deuteronômio 7:22, para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente nossa vida. E por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. Primeiro, nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou até 50 vezes até que realmente possamos assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamentos. De novo, não. Eu já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições de Deus. E ele que Deus nos ensina. E a rapidez com que nós retornamos a velhos hábitos e padrões de comportamento. Nós precisamos de reiterá-las especificamente a todo tempo. Segundo, nós temos muito a desaprender. Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional, que leva anos para se desenvolver e dizem: eu preciso que você resolva isso e eu tenho só uma hora. Ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade que está arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia. É impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos, então. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. Então é necessário um trabalho comprometido para todas as remoções, substituições necessárias. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo, em Efésios 4:22 a 25. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da sua conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminadas e substituídas. Também temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos liberta, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encaramos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz da sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar nelas. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Também crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudança, e não existe mudança sem medo ou perda, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar de velhos hábitos para experimentar novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usado, eram ao mesmo menos confortáveis e mais pessoais. É comum que as pessoas destacarem a sua identidade em torno dos defeitos. Então elas dizem: é meu jeito de ser. Eu sou assim. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento. Outro fator é que hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, ao menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem mesmo pensar. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel a uma mulher apenas na maior parte do tempo não é de modo algum fiel. Os hábitos definem o seu caráter. Então, só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando, e isso leva tempo. Não existe hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo dizendo: pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. 1 Timóteo 4,15. Com o tempo você fica bom, em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade.
Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais e exigem dezenas de ótimos livros que ensinem a aplicá-lo. Então, não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Primeiro, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente. O crescimento espiritual, às vezes, é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem um tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes 3:1. Na vida espiritual também existem estações e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, que é a primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, que é o outono e o inverno. E quando os problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não é mesmo? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará as mais duras rochas e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa cegonha gigantesca, com mais de 100 metros de altura. Então, leva tempo. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote os esclarecimentos e lições da sua vida com Deus e que ele lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e tudo mais. Registre-o para que você pode revisá-los e relembrá-los e transmitir para a próxima geração. Salmo 102:18 nos diz isso. A razão pelo qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-la. Reler um diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. E a Bíblia diz que é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Também seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está. Talvez se você sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo, não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. E ele usará todo o seu tempo a fim de prepará-lo para a sua função na vida eterna. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 anos no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando a maturidade. Será que está na hora? Será que está na hora? Eles perguntavam. Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos dos livros que fazem sucesso, não existe passos suaves para a maturidade, nem segredos para a santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago 1:4. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhes respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente, com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Abacuque 2:3. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá que passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar antes. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras PBGINFWMY, que significava: por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca
por perseverar. Tema para reflexão: não existe atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar: Deus começou a fazer uma boa obra em você e tenha certeza de que ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses 1:6. Pergunta para meditar: em que área do meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e persistente? Que Deus nos abençoe e que nós possamos saber esperar em Deus.